começando o Papo com o Benja, pô, mais do que especial. Quem diria que eu ia começar o Papo com o Benja para falar a edição especial do Corinthians, campeão da Libertadores, e com ele, Washington Oliveto, a qual sou um fã de carteirinha. Washington, quantos quilos nós perdemos essa semana que saiu das nossas costas? Ah, é muito, né? Era um pesão. Comigo aconteceu uma coisa engraçada, Benja, porque é verdade, e agora eu volto a afirmar isso. Eu talvez dos corintianos fanáticos sempre fui o menos fissurado pela Libertadores. Você conseguia ter esse controle? É porque eu não gosto do futebol da Libertadores normalmente. Eu acho aquela coisa que o Gandula joga muito, que tem muita pedra num guarda-chuva para o cara que vai bater o escanteio. O juiz é artilheiro. O juiz é artilheiro, então nunca me agradou muito. E até nunca me agradou muito também uma outra coisa, é que alguns times de muito pouca expressão ganharam a Libertadores. É verdade. Agora eu confesso a você o seguinte, que eu sempre fui assim, mas na quarta-feira de manhã, isso não tinha acontecido a semana passada no primeiro jogo contra o Boca, nem contra o Santos. Na quarta-feira de manhã eu comecei a gostar da Libertadores. Eu confesso que eu, que não sou supersticioso, fiquei meio supersticioso. O que é meio supersticioso? Por exemplo, eu não quis ir ao estádio porque eu não tinha ido às semifinais nem à Bombonera, assisti na casa do Homero, do meu filho. E depois da vitória, eu dei uma entrevista para o Estadão, que até saiu uma chamada na capa, onde eu passei um sentimento meu que é verdadeiro. Eu acho que a Libertadores foi promovida com a vitória do Corinthians. Ela ficou maior. E eu acho que aquelas equipes que ganharam agora podem se orgulhar mais de ter ganho a Libertadores graças ao Corinthians. Ô Washington, na coluna que eu fiz especial do Centenário, o título dela foi uma homenagem que eu fiz para você, porque o título da coluna é A Primeira Libertadores a gente nunca esquece. Eu fiz uma alusão, lógico, àquela tua campanha que é famosíssima, premiadíssima, que é imortal, que é do Valizer, que é o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Então eu fiz uma homenagem para você, mas deixa eu te falar com a tua sinceridade que lhe é peculiar. Se você tivesse que escrever o roteiro, você faria dessa forma, com todos esses ingredientes que teve o Corinthians? Não, extremamente mágico, extremamente mágico. Teve coisas assim, bom, primeiro a conquista invicta, que hoje é muito difícil, até porque é o primeiro campeão de uma Libertadores grande. O último invicto, que foi o Boca, se não me engano, em 78, eram 7 jogos, hoje são 14. O Santos foi 4, né? Então, em 63. Então, é um campeão invicto muito grande. Tem momentos, bom, na final, o melhor jogador argentino ter sido um corintiano, que foi o Sheik. O Sheik era o melhor argentino em campo. É verdade. Então teve todas as mágicas, teve tudo. Eu acho, inclusive, que essa vitória, e daí essa coisa teatral, epopeia que ela tem e tal, ela começa na derrota para o Tolima. Na manutenção de muitos da equipe, na manutenção do técnico. Então é um teatro muito bonito, realmente. Aquele lance, pô, te juro, Washington, você pode até não acreditar, mas muita coisa passa agora, eu fico imaginando você criando coisa em cima disso. Aqueles 8 segundos intermináveis da história do Corinthians, aquela bola do Diego Souza. Sem dúvida. O que foi aquilo, Washington? Você estava no Brasil, você estava vendo aquele jogo? Eu estava vendo o jogo. Você falou, a casa caiu, né? Foi impressionante, e aquilo também reafirmou o Cássio. O Cássio, que assumiu a posição de titular numa circunstância difícil. Eu acho difícil, inclusive, para a torcida, porque o Júlio César, além de ótimo profissional, é queridíssimo por todos. Então, para a torcida, aquele problema do Júlio César, todos nós ficamos com ele, mas naquele momento tinha que mexer. Aí o Cássio era um desconhecido. No entanto, se mostrou brilhante. O Cássio, inclusive, teve nos últimos jogos, não sei se você viu, tinha algumas bolas centradas altas no meio da área, ele dava uma agachadinha e pegava. Pô, o cara é um monstro, o cara parece esse luz. Mas, ô Washington, fala sério, naqueles 8 segundos, você achou que o Diego Souza, você achou, você falou, ele não vai fazer, passou pela tua cabeça, porque pra mim, eu acho que aquele lance foi o lance do título do Corinthians. Foi aquele é um gol, né? Porque o Corinthians não estava jogando bem, você lembra? Não estava bem naquele dia. Aquilo é um gol do Corinthians. É um gol. Aquela defesa do Cássio é um gol do Corinthians.
Eu até acho que tinha que Não, colocar... e o detalhe é o seguinte, que o Diego Souza errou muito pouquinho. Passou é isso. o mais dramático. Eu até acho que tinha que colocar no pôster do campeão, tinha que ter participação especial o Diego Souza. Não merecia? Uma sacanagem, né? Porque pode acontecer com qualquer um de nós. Mas felizmente aconteceu com ele. Então, geralmente aconteceria com qualquer um de nós. Porque a história em Libertadores mostra que sempre, infelizmente, o Corinthians teve um dos jogadores que fizeram o favor também de contribuir, né? Quer dizer, tudo, Não, dessa vez tudo conspirou a favor, tudo, né? incluindo a suavidade do segundo tempo contra o Boca. Então. Que o segundo tempo contra o Boca, o Corinthians literalmente dominou o jogo, não havia uma forte tensão. Não te surpreende isso? Foi muito surpreendente. O primeiro tempo tinha uma tensão, mas o segundo tempo o Corinthians entrou dominando o jogo. O Corinthians entrou muito parecido com a Espanha contra a Itália no segundo tempo também. Tranquilo, tal. Tranquilo, jogando normal. Mas como publicitário, tem muita gente querendo tirar do Corinthians agora o adjetivo de sofredor. Não combina mais. Você acha que tem que tirar? Ou é uma marca característica? Faz parte. Não pode parte. tirar, né? O que acontece, Benja, vamos pensar o seguinte, o Corinthians, ele é absolutamente maior em tudo, por causa da dimensão do Corinthians. Então o Corinthians tem a maioria dos mais ricos, Óbvio. o Corinthians. A maioria dos mais pobres, o Corinthians. Óbvio. A maioria dos torcedores intelectuais, o Corinthians. A maioria dos analfabetos, o Corinthians. Então o Corinthians tem que ter a maioria dos alegres e a maioria dos sofredores também. Faz parte do Corinthians isso. Washington, você viveu pra caramba aquele clima de 77. Total. Eu era moleque, eu presenciei. Eu assisti o jogo na cabine do Osmar e cheguei em casa às 9h30 da manhã, uma coisa assim, porque eu fiquei andando pela cidade para ver. O Osmar Santos, que naquele gol do Corinthians, é brincadeira que ele fez. Maravilha, né? O texto que ele redigiu na hora, é a maior Corinthians, esse doce mistério da vida, é uma coisa absurda, né? Muito lindo. Agora, deixa eu te perguntar, você acha que foi parecido? Eu achei que foi muito igual o clima, a euforia de 77 para Libertadores, ou você acha que não? Eu acho que foi muito parecido com um detalhe, inclusive. O quê? Eu temia, como todo mundo, numa manifestação dessa, de massa, isso com toda e qualquer torcida, que mesmo com a vitória houvesse um quadro eventualmente de eventual desassossego, alguma violência, isso, aquilo, que a mistura de euforia com bebida, isso aqui gera. E eu acho até que a torcida do Corinthians queria mostrar mais uma das suas qualidades, que é a sua capacidade de, apesar de eufórica, se comportar direito. Então aconteceram muito poucas coisas ruins, felizmente. E em termos de ansiedade, em termos de... Uma coisa, é lógico que tem um pouco de ciúme, daquela rivalidade e tal, mas o que tem de torcedor dos outros times reclamando que uma overdose de exposição, uma super exposição na mídia do Corinthians, que só se falava do Corinthians, só se fala do Corinthians, que não tem a mesma, com os outros clubes não é igual. É pelo fato da maior torcida ou você acha que isso é um ciúme mesmo que não tem jeito? Está na proporção. A mídia trabalha baseada em dar resultados, em prestar satisfações para os seus leitores, espectadores, para o pessoal que está na internet. Então tudo é coberto na devida proporção. Porque o que tem de cara reclamando, Washington, porque a Globo só fala do Corinthians, porque só fala, mas vamos falar do quê? Mas é claro, a Globo é líder de audiência, ela vai falar de quem não é líder de audiência. Washington, o marketing do Corinthians pós-Ronaldo, você acha que é um outro Corinthians? Sem dúvida. Eu acho que o que acontece é o seguinte, Benja, eu que fiz esse apelido, esse batizado aí, que eu digo que nos últimos anos surgiu uma geração de uma coisa que eu chamo do futepop bolista, que é o cruzamento do jogador de futebol com o popstar. A geração do Ronaldo é que enquadra isso, a geração do Ronaldo, do Beckham, do Zidane, cada um até com o seu perfil, né? Um mais agressivo, outro mais bom moço, outro isso e aquilo. Tem para todos os gostos. Exatamente. E eu acho que o Ronaldo inaugurou isso no Corinthians, com o seguinte, né? O Corinthians com a vantagem de ser o tamanho de uma nação, realmente 30 milhões.
E aí eu acho que o Corinthians foi fazendo a gestão do Luiz Paulo Rosenberg, que é um e as cara pessoas que ajudam o Luiz Paulo, começaram a ser brilhantes profissionais de marketing intuitivo. Oficialmente o Luiz Paulo não é um homem de marketing, mas tem um intuitivo muito forte. E começaram a exercitar isso de maneira muito profissional e está cada vez melhor, cada vez maior. Mas você não acha que também se criou um pouco dos clubes hoje uma autodependência, que para você fazer um marketing hoje, você tem que ter uma estrela no time? O próprio Corinthians, quando na saída com o Ronaldo, você está vendo que o Corinthians aí com tudo isso, está com dificuldade, não está conseguindo arrumar patrocinador master, coisas pontuais, está tentando contratar um nome de peso para alavancar. O Botafogo agora, você vê? Trouxe o Seedorf, que é para tentar alavancar coisas. Você não acha também que às vezes é perigoso essa autodependência em cima de um ídolo? É um período. A verdade é a seguinte, tudo isso é muito novo no futebol brasileiro, onde praticamente nada era feito. Nada era feito. Então é um período. Eu acho que as coisas vão se estruturando. E em termos de valores, você acha que os valores que se falam hoje, em termos de patrocínio de camisa, de tudo, tá muito calgado ainda em cima do que era o Ronaldo? Porque os valores que, por exemplo, o Corinthians pede hoje não consegue fechar sem o Ronaldo. Evidentemente que é diferente uma equipe com um ídolo como o Ronaldo de uma equipe sem esse ídolo. Então são valores complicados, mas o Corinthians acho que está conseguindo de todo jeito ultrapassar esse momento. Agora, inclusive, o Corinthians com Libertadores, com Tóquio, isso e aquilo, vai dar acrescenta a sua marca mais valor. Vive um momento muito bom.